2026. Pelo amor de Deus, não vai falar que quer ganhar na Mega Sena não, que senão eu vou repreender. Tem gente que fala que quer ganhar na Mega Sena. Irmãos, eu quero deixar uma palavra que às vezes você mesmo já ouviu tantas vezes. A prioridade é o reino de Deus. A prioridade é o reino, repita comigo, a prioridade é o reino de Deus. Por que que Deus tem que estar em primeiro lugar, irmãos? Porque sem Ele não somos nada. Se você colocar Ele em primeiro lugar, como prioridade 2026, como que você vai colocar, como você vai priorizar Ele? É você fazer algo que você não fez em 2025. Fala assim, eu vou priorizar, ou seja, eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra, eu vou participar de uma célula, eu vou estar mais presente nas reuniões, eu quero fazer parte do corpo. Isso é prioridade. E quando você fizer isso, irmão, você pode ter certeza, sua vida não vai ser mais a mesma. Deus vai te abençoar de uma forma tão grande, tão poderosa, que você fala, não estou entendendo. Às vezes você pensa assim, mas o pastor está querendo que eu abandone tudo, a minha profissão, tudo para ficar só em prol da igreja. Não estou falando isso. Você precisa priorizar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que a palavra fala que nós temos que viver em vida de abundância, de alegria, mas é no Senhor. Você sabe como que nós fazemos isso? É quando nós priorizamos em primeiro lugar o Senhor Jesus, colocamos Ele em primeiro lugar, e em segundo lugar, amando o próximo. Como que você vai amar o próximo? Só de você estar aqui hoje, só de você estar aqui, sorrindo, orando. Tem pessoas que já viu você, a sua postura, e falou assim, nossa, olha que homem ali, cheio de Deus, mulher cheia de Deus, que está ali glorificando o Senhor. Você já está, só de estar no meio dos irmãos, debaixo da glória de Deus, da graça, você já está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E com isso você está ofertando, você está orando, você está buscando. Por isso que lá em Mateus, no primeiro evangelho de Jesus, Mateus 22, verso 37 e o 38. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38. Esse é o primeiro mandamento. Eu quero falar 2 mandamentos para você da nova aliança, que está aqui, ó. Vamos lá, o primeiro, Lucas capítulo 22, Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38. Olha o que a palavra de Deus diz. Jesus respondeu, ame o Senhor, o teu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Vamos analisar isso aqui. Aqui está falando aqui, 3 pontos aqui, para nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, está ligado à emoção, com toda a nossa alma, que nós temos que entender que a nossa alma tem que estar sempre no Senhor, que a salvação está em dia, não podemos duvidar da nossa salvação. Por isso que nós temos que toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, está ligado à mente. Então você precisa ter isso em mente. Quando a palavra fala que Jesus respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ele está dizendo assim, se você amar o Senhor de todo o seu coração, você vai entender que é amado também. E se você entender que é amado, você automaticamente vai conseguir amar o próximo. Quem está entendendo aqui, diga amém. O problema é que muitas pessoas, querem amar o próximo, mas não tem nem convicção que é amado por Deus. Muitas vezes não consegue nem amar Deus. Muitas vezes duvida, será que Deus me ama mesmo? Porque é só luta, é só problema, é só dificuldade, é só prejuízo, é altos e baixos. A palavra diz que o maior mandamento é o amor total e integral a Deus, envolvendo todas as facetas do ser humano. Emoção, está ligado ao coração, a essência espiritual, que é a alma, a razão, o intelecto, que é o entendimento, está ligado à mente, sendo que a base para amar o próximo e viver a fé cristã de forma plena e não apenas superficial ou por obrigação. Irmãos, tem pessoas que amam a Deus por obrigação, falando, eu tenho que ir na igreja, que se eu não for, pode acontecer uma desgraça na semana seguinte. Nós não vivemos assim. Você vem aqui hoje, no domingo, para quê? Para agradecer a Deus, engrandecer o nome dEle. Esse é o propósito. Você não pode vir aqui e já chegar a falar assim, eu tenho que ir. Eu já, quando converti, irmãos, há muitos anos atrás, e o pastor falava, quando eu faltava um culto, ele me ligava na segunda-feira. Ele falava assim, olha Deus, o que aconteceu? Não, pastor, eu fiz uma viagem, tal, cuidado, a mão de Deus pode pesar.
Você está priorizando outras coisas, você não está vindo culto aos domingos, sabe, irmãos? Isso era uma ameaça. Então muitas vezes eu falo assim, gente, mas será que Deus é tão assim? Só de não ir na igreja um domingo, Deus vai pesar a mão assim sobre mim, vai acontecer algo comigo. E às vezes naquela semana acontecia alguma coisa, vamos imaginar um prejuízo. O que vinha na mente? Porque eu não fui para a igreja. Sabe, irmãos, isso é viver por medo, e nós não vivemos assim. Sabe, irmãos, se não deu para vir para a igreja, Deus conhece o seu coração e sonda. Se você priorizou às vezes outras coisas, passeios, outras coisas assim, mas quando você vem para a igreja, você tem que vir com um coração de gratidão. Então buscar o reino, Jesus ensinou a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A prioridade para 2026 é falar, Senhor, eu quero buscar o reino. Como? Ele vai te direcionar. Porque a palavra fala que Ele bate a porta. Se você abrir o coração, Ele está batendo a sua porta. Deus quer te usar em qual área? Qual é o seu ministério que Deus quer te usar? Será que Deus quer te usar no louvor, na palavra? Será que Deus quer te usar para você abrir as portas da sua casa para ter uma célula, ser um anfitrião? Para você liderar uma célula? Você precisa pedir ao Senhor direção. Mas o que você tem que entender assim, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Inclusive, uma dica para você: no envelope que você colocar aqui, você já tem que colocar como prioridade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, fazer a tua obra. Porque se você fizer isso, irmãos, todas as áreas da sua vida vai ser alcançada. Olha que poder isso aqui. Só de você entender que buscando o Senhor, a presença dEle, a glória dEle, entrando no seu coração, todas as áreas vai ser transformada. Muitas vezes a pessoa, pastor, qual que é o segredo, quantos passos que eu tenho que fazer para me alcançar um casamento abençoado ou uma vida próspera? Crer no Senhor Jesus. É simples e poderoso. Crer no Senhor Jesus. Por isso que quando você busca Ele em primeiro lugar, Mateus 6,33, vamos ler? Mateus 6,33 diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não a sua justiça, a justiça de Cristo, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, se você está com um problema financeiro, prioriza o reino de Deus, prioriza a obra de Deus, passa a falar assim, eu vou passar agora a orar, a dedicar. Irmãos, ontem eu tive uma experiência, né, todo ano eu faço isso. Eu tive um funcionário que foi acidentado, ele ficou tetraplégico, e todo ano eu faço uma visita para ele, levo, né, os presentes para a filha dele, e eu fico lá, ontem eu almocei com ele, fiquei um bom tempo com ele lá. E quando você faz isso, irmãos, você não tem ideia do que a alegria assim transborda no seu coração, porque você saiu da sua rotina, que você tem tantas coisas de responsabilidade, que você fala, para que eu vou lá? Vou mandar entregar, vou mandar uma mensagem. Mas o que a palavra quer dizer, buscar em primeiro o reino de Deus, é quando você vai e leva uma palavra de vida. Foi o que aconteceu ontem. Orei, abençoei, ele falou, olha, não vai embora agora não, sabe, eu sei que você vem aqui uma vez por ano. Então quando você vai, chega no lugar e representa Cristo, você está representando o reino de Deus. Irmãos, onde você for, se você falar de Cristo, você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Eu sempre tenho observado assim, às vezes até no velório, quando eu chego num velório, que eu sinto assim aquela tristeza tão profunda, aquela coisa, a hora que eu começo a falar a palavra de Cristo, do Evangelho da graça, do amor de Deus, até um ambiente que é, infelizmente, uma perda, ele já traz a pessoa, já começa a olhar de forma diferente. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então priorizar a palavra também, dedicar tempo, estuda a palavra de Deus, firmando nos seus ensinamentos. Como que você vai priorizar 2026? Fala assim, eu preciso de ler mais a tua palavra. Esse manual aqui, irmãos, é algo que o diabo luta 24 horas para você não saber o que está escrito dentro dele. Porque o dia que você descobrir, a sua vida será transformada em todas as áreas da sua vida. Aqui está o manual, aqui está o segredo, aqui está a receita. Ah, pastor, mas é difícil demais de compreender. Não, não é difícil de compreender. Começa pelo Mateus, os Evangelhos, lê o Novo Testamento, conheça a história de Jesus, e você vai apaixonar ainda mais por Ele. Jesus é tão poderoso, irmãos, que ele olhava os fariseus e tratava de uma forma.
Porque os fariseus, eles queriam ser dono da lei, queria falar, humilhar, queria, né, colocar normas, regras para o Senhor Jesus. Mas quando chegava uma prostituta, quando chegava uma mulher contaminada de fluxo de sangue, que era discriminada, que o povo não podia nem tocar nessa pessoa, porque era contaminada, segundo os fariseus. Mas Jesus não. Jesus, ele queria era estar junto, presente. Então o primeiro ponto da sua prioridade: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A palavra fala aqui de todo o seu coração, da sua alma, entendimento e força, que está lá, né, em Mateus 22, 37. Então você entendeu que você precisa começar 2026 amando a Deus mais ainda. Como que você vai amar? Você vai declarar e ter atitudes. E qual que são atitudes? Agora vem aqui, Mateus 22, agora volta lá no texto, Mateus 22, verso 39. Fala do segundo mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Aqui está dando a direção. Eu sei que você ama você mesmo. Quem ama você mesmo aqui? Não ama? Você não ama. Então a palavra fala assim: então você tem que amar o próximo igual você ama você mesmo. Ah, mas não é fácil. Mas quando você olha para Cristo e pede o Senhor, você vai conseguir amar. Você vai conseguir atender aquela pessoa, quantas vezes ligar para você. Você vai sair da sua casa às vezes, madrugada, fora de hora, para ajudar uma pessoa. Você vai estar sempre disponível, porque você compreendeu que você ama a Deus e você é amado por Deus, e assim você vai levar esse amor às outras pessoas. Por isso que é os dois mandamentos que no Novo Testamento fala para nós seguirmos, irmãos, os únicos. Lá em 1 João fala que um novo mandamento vos dou. O novo mandamento é você saber que ama a Deus e Ele te ama, e assim você vai amar o próximo. Simples. Se você fizer isso, irmão, você pode ter certeza, 2026 será o ano da sua vida, da multiplicação, porque você priorizou o reino de Deus e o próximo. Então vamos priorizar o reino de Deus ou nossos objetivos pessoais? Ah, pastor, eu quero casar no ano de 2026, eu quero casar, eu quero arrumar um namorado, eu quero ter família. Mas eu quero dizer para você, dar mais uma dica: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Vai fazer a tua obra, vai orar, vai pagar, vai semear. Que se você fizer isso, você pode ter certeza, Deus vai mandar o varão, o varô para você. Ah, minha situação é financeira, eu preciso chegar ao meu propósito de ter tantos R$1.000 na minha conta no ano de 2026. Eu sei que às vezes você tem sonho de comprar sua casa, seu carro, trocar de carro. Eu falo mais uma vez: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não estou falando buscar em primeiro lugar, irmão, você ficar fanático 24 horas aqui na igreja, não. É você fazer parte do corpo de Cristo. É você estar junto. Olha, vamos fazer um evento, vamos participar de uma célula, vamos fazer, né, a nossa conferência, vamos fazer um evangelismo, vamos participar de uma célula para arrecadar alimentos. Isso faz parte, você está buscando em primeiro lugar. Quando você não está participando, você se torna uma pessoa vazia dentro do seu coração. Porque o Senhor, Ele quer te usar por onde você passar. Então, a mensagem que eu quero falar para vocês lá no Antigo Testamento, de Ageu. O profeta Ageu aqui é um livro de 2 capítulos só, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês. Que aquele povo, quando lá o rei Dário tinha dado, né, a direção para reconstruir o templo de Jerusalém. E aí o que acontece? E eles desistiram, desistiram. Por que eles desistiram? Para realizar sonhos pessoais. Eles queriam construir suas casas, suas mansões. E aí de repente Deus levanta um profeta chamado Ageu, que a palavra fala significado de festa. Ageu, nome, o significado em hebraico é festa. E aqui, eu quero resumir para você, que a obra da construção do templo de Jerusalém, que hoje já é construída, mas naquele tempo, né, Deus já tinha o coração de construir o templo de Jerusalém. Mas eles começavam, paravam, priorizavam as suas coisas particulares. E infelizmente, irmão, quantas vezes nós desistimos do projeto de Deus na nossa vida, na igreja, no propósito, para fazer algo pessoal. Vou falar por mim. Eu já trabalhei muito, né, igual eu já falei para os irmãos, muitos funcionários, 4 empresas,
muita responsabilidade, tínhamos uma academia também, e aquela loucura, trabalhando, achando, assim, agora eu vou ganhar muito dinheiro. E aí com certeza, o reino de Deus ficava sempre em segundo, ou terceiro, ou quarto plano. E eu vivia, irmãos, uma saúde esgotada, alimentação, não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para meus filhos, aquela correria, tudo em prol do dinheiro, trabalhar. E Deus já tinha colocado no meu coração, já era convertido, irmãos, eu já era crente já tinha uns 10 anos de convertido ou mais. Só que a minha prioridade, irmãos, era o quê? Ganhar dinheiro. Não, eu preciso chegar ao marco e vender tantos mil por mês, eu tenho que ter um faturamento tanto, eu tenho que ter esse patrimônio, eu tenho que fazer isso. E aí o que acontece, irmãos? O reino de Deus ficava em segundo plano e as coisas não fluíam. Aí quando Deus falou claramente no meu coração, falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ivan, você fecha a porta para mim lá, Ivan? Então, quando eu entendi essa revelação e comecei, falei, Senhor, peraí. Aí eu fiquei com uma empresa só. Falei, Deus, essa aqui é o que vai sustentar a tua obra. E eu fui consagrado a ser pastor, e de repente, o serviço aumenta, é muita responsabilidade na igreja, e as coisas foi pegando, mas o Senhor, Ele quer usar os ocupados, Ele não quer usar os desocupados. E quanto mais trabalho que eu tinha na empresa, mais o Senhor falou assim, olha, é o reino de Deus. Eu falava assim, como assim? E quando fui consagrado para ser pastor, eu já pensei, vou ser um pastor auxiliar daí para trás. Jamais eu vou ter uma responsabilidade de ter uma igreja. Porque, irmãos, ter uma igreja é uma responsabilidade enorme. Até a palavra que é ministrada a vocês aqui, eu peço tanto a Deus direção, porque tudo vai ser prestado conta com Deus. Se eu der uma direção para você e essa direção está fora do padrão da Bíblia, isso pode comprometer a sua vida e eu sou o responsável. Então eu oro a Deus toda vez, Deus me dá revelação de discernimento, para que eu possa levar a palavra de vida para as pessoas. Mas eu quero dizer para você, que quando nós começamos o trabalho como um pastor aqui da igreja, e eu quero dizer para vocês que o Senhor Ele tem acrescentado tanto em todas as áreas, o tempo com a minha família, o tempo com meus filhos, a vida financeira, a empresa, porque é o Senhor que organiza tudo, é Ele que dá sabedoria, é Ele que organiza o tempo, Ele é o dono do tempo. E eu quero falar para vocês, irmãos, quando eu tinha 4 empresas, eu não ganho o que eu ganho hoje com uma empresa só. Mas por quê? Porque eu priorizei o reino de Deus, de amar o próximo, de ajudar o próximo. Sabe, irmãos, eu tenho prazer de ajudar a pessoa. Olha, pastor, eu estou passando por um problema, e eu falo assim, ó, você pode ter certeza que Deus vai mudar a sua história agora. Nós vamos orar, vamos declarar. Se você fizer isso, irmãos, eu garanto para você, 2026, Deus vai pegar a sua vida e transbordar em todas as áreas. Essa chave precisa de virar na sua vida. Porque às vezes você fica olhando somente assim, vai ser mais um ano qualquer. Não pode ser assim. Mas se você entrar o ano de 2026, declarando com a sua boca, com as suas atitudes, eu quero mais estar na obra do Senhor, eu quero fazer parte, eu quero participar dos cursos, eu quero fazer parte da célula. Irmãos, algo poderoso vai acontecer na sua vida. E o que aconteceu, irmãos? Vamos voltando aqui para o texto. Ageu, lá em capítulo 1, verso 2. Então depois de 12 anos, nesse vai e volta, começava a edificar o templo de Jerusalém, parava e ia construir as coisas particulares, suas casas. Aí voltava, de repente, Ageu foi levantado, enviado por Deus, que está lá em Ageu, capítulo 1, verso 2, diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Aqui estava dando a direção para eles, ainda não chegou. E onde está a casa de Deus hoje? Lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, nós falamos agora no Antigo Testamento, agora vamos falar no Novo. 1 Timóteo 3, verso 15. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aqui, irmão, só para vocês entenderem, lá no Antigo Testamento, em Ageu, ele estava querendo construir o templo de Jerusalém, porque era um propósito de Deus. Ele queria que fosse construído. E quando as pessoas foram construir, Deus ia superabundar as bênçãos na vida deles. Só que eles não estavam entendendo o propósito. Agora hoje, não é nós edificarmos prédios. Hoje nós somos essa igreja.
Quanto mais nós trazemos pessoas para cá, nós estamos edificando a obra de Deus. Por isso que Deus, Ele prioriza, Ele recompensa aquele que prioriza a obra, a igreja. Quando você prioriza isso, Deus vai começar a abrir as portas. Lá em Hebreus 10, versículo 24 e 25. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Importemos uns com os outros. Olha aqui, irmãos, importemos, ou seja, esteja preocupado, dá atenção uns com os outros. Para o quê? Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Verso 25. E não deixemos de nos reunir como o quê, irmãos? Como igreja. Segundo o costume de alguns, infelizmente. Mas procuremos encorajar uns aos outros. Sobretudo agora vocês veem aproximar o dia. Jesus está voltando, irmãos. E nós estamos aqui hoje como igreja. Quantas pessoas que precisariam estar sentadas ao seu lado ali, que está lá no mundo, nas drogas, nas bebidas, se perdendo, na depressão, suicidando, pessoas dessa forma. Nós temos que sair da zona de conforto, irmãos, e pensar. Se Deus resgatou você lá das trevas e mostrou para cá, não é para você sentar aqui, receber uma palavra e domingo que vem eu estou aqui de novo. Não. Você precisa compreender, entender que edificar uma igreja, que Deus é o que está no coração de Deus, é justamente você trazer pessoas, convidar pessoas, é você tirar tempo para falar do amor de Deus a essas pessoas. 2 Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo fala assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Irmãos, eu falo para você, a obra consome a gente. Às vezes tem hora que você vai dormir 2, 3 horas da manhã. Às vezes você faz um evento de um final de semana inteiro, você fica esgotado. Só que o que dentro de nós é renovado tão assim, algo tão poderoso, que você fala assim: não, agora chega, eu quero é mais. Você quer ter sede de ajudar mais as pessoas. Irmãos, quando nós ouvimos de um testemunho de falar assim, uma pessoa: olha, pastor, você foi um instrumento de Deus que transformou minha vida, levou uma palavra para mim, aceitei Jesus, confessei, hoje eu sou um crente, eu sou um homem de Deus. Irmãos, isso não tem preço. Pessoas que estão vivendo lá na droga, na bebida, quando você dá uma palavra, você traz para a igreja, Deus transforma tudo. Irmãos, isso precisa queimar o nosso coração. Voltando lá para o texto, Ageu, no capítulo 1, verso 3 e 4. Então os israelitas, irmãos, se concentraram em suas próprias casas, pensando que não era o momento de reconstruir a casa de Deus. Olha o que diz lá, verso 3 e 4. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto essa casa continua destruída? Aqui estava dizendo que a casa de Deus estava destruída, e ele estava preocupado de construir o seu patrimônio. Esse acabamento fino aqui, irmãos, é uma fachada muito bonita. Tem uma tradução que fala sobre fachada. Mas aqui Ageu estava revelando para esse povo: olha, prioriza a casa de Deus, constrói a casa de Deus, o templo de Jerusalém, que precisa ser construído. Olha o verso 5. No verso 5 fala: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos levaram. Olha para você ver, eles tomaram a decisão de não reconstruir o templo, de coisas particulares, priorizou as suas casas. Olha o verso 6. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Veste, mas não se aquece. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo em uma bolsa furada. Aqui a palavra está dizendo, irmãos, que quando nós priorizamos algo particular nosso, deixando em segundo plano as coisas de Deus, é a mesma coisa você ter um bolso furado. Você vai pôr o dinheiro, de repente o dinheiro acaba. Eu passei por isso muitos anos, irmãos. Eu trabalhava 1 mês, 2 meses, 1 ano, chegava no final do ano e falava: gente, trabalhei tanto, não estou vendo resultado nenhum. Irmãos, quantas vezes que às vezes você fala assim: nossa, hoje foi um dia muito produtivo,
né, faturei tudo, mas o seu coração está triste, você não tem prazer, você não alegra. É o que estava acontecendo com esse povo. Esse povo priorizava as coisas particulares, eles tinham tudo, eles plantavam muito, só que o resultado depois, a colheita era pouca. Eles comiam do bom e melhor, se fartavam, mas não estava satisfeito. Aquela ganância de querer sempre mais, e nunca ficar satisfeito. Olha, bebem, mas não se satisfazem, veste, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa. É o que estava acontecendo com esse povo. Esse povo, ao invés de reconstruir o templo de Jerusalém, eles começavam a fazer suas coisas. Era muito dinheiro, construir suas casas, mansões, fachadas bonitas e tudo, mas não tinha prazer, não tinha alegria. Então há momentos nas nossas vidas, irmãos, em que experimentamos isso. Não importa quanto ganhamos, o dinheiro desaparece. Comemos, mas percebemos que não estamos satisfeitos. Algo dentro de nós continua insatisfeito. Irmãos, já aconteceu situações de você, às vezes, pessoas de ganhar um valor X, de repente Deus dobra o salário da pessoa, mas a pessoa não está feliz com aquela promoção. Mas por que não está feliz? Porque não olha para o Senhor, não coloca o Senhor como primeiro lugar. Porque quando você começa a falar, Senhor, obrigado, eu ganhava um salário mínimo, hoje estou ganhando 2 salários mínimos. Eu te glorifico, eu te exalto, e você vai ter um coração de gratidão, porque é o Senhor que vai te promover. Se você trabalha hoje, não é o seu patrão que vai te promover, ele vai ser um instrumento, mas é o Senhor que vai te promover. Mas você precisa priorizar Ele em primeiro lugar na sua vida. Se você fizer isso, irmão, você pode ter certeza, depois você vai contar muitos testemunhos. Tudo que você ganha é colocado em um saco com um buraco, como a palavra diz, desaparece completamente. Sabe aquela desculpa de falar assim, sabe uma coisa? Minha vida não avança mesmo, não, é porque o patrão não me reconhece. O patrão dá prioridade para outras pessoas, mas para mim não dá, e eu sou um ótimo funcionário. Aí você culpa o seu fracasso do seu patrão. Tem outros que já colocam no governo. Porque esse governo que está aí, não tem como mesmo a gente prosperar não. E a pessoa vive como, irmãos? Sofrendo, mendigando o pão. Irmãos, independente de quem estiver lá, como eu falo para os irmãos, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que me livra, é o Senhor que dá o recurso, porque Ele é dono do ouro e da prata. Irmãos, o dinheiro, ele vem de recursos, como o ouro, a prata, os minérios do nosso país, do Brasil, ele vem. E quem é o dono de tudo isso? O Senhor. Então eu falo, Deus, hoje estou passando por essa dificuldade financeira, eu sei que é momentâneo, eu declaro aqui que eu vou passar isso aqui, e eu creio que vou testemunhar, e algo poderoso vai acontecer. Nós precisamos ter esse olhar, essa visão de fé, sabe? A carga tributária é muito alta, é muito imposto que eu pago. Se eu não pagasse esse tanto de imposto, eu era muito próspero. Irmãos, independente que você tem que pagar, se você está pagando, o Senhor ele vai te prosperar ainda mais, porque é o Senhor que abre as portas do céu. Não importa quanto você ganha, se você ganha muito, se você não está satisfeito, vai para o Senhor, fala, Senhor, eu preciso de aumentar o meu salário, eu preciso de prosperar. Isso nos fala, irmãos, do fato de que não podemos encontrar satisfação nas coisas do mundo. Podemos até ter tudo o que queremos, mas continuamos insatisfeitos. Você está vivendo assim, irmãos? Abre seus olhos espirituais. Se você está insatisfeito hoje com a sua vida, que você está, Deus está querendo te promover, mas com esse coração Ele não vai te promover, porque você precisa ter gratidão. É igual tem pessoas que ganham um salário mínimo e tem vontade de ganhar 10 salários mínimos, mas não dá conta de administrar um salário mínimo que ganha. Como é que vai administrar para ganhar 10? Então Deus ele quer que você, Senhor, eu quero reconhecer, me dê sabedoria para administrar a minha finança, para que eu possa prosperar, e Deus vai te promovendo, porque Ele vai ver um coração que é ensinável, um coração de busca. Ageu não estava elogiando a pobreza e a carência. Eu creio que Deus abençoa com prosperidade, mas uma coisa eu quero falar, eu sou contra aqueles materialismo, aqueles cultos que eles fazem, né, achando assim, se você prosperar é sinal que Deus está abençoando, então só vive em prol do dinheiro. Eu não concordo com isso.
Infelizmente tem muitas igrejas que vivem pregando isso. Quanto mais você dá, quanto mais você entregar, quanto mais você der tudo, se você tem 2 casas, dá suas 2 casas, dá seus carros, tudo. Eu não acredito dessa forma, irmãos, porque Deus, Ele nos abençoou de uma forma tão poderosa que você tem que dar com alegria. Então a edificação da casa, irmãos, é o prazer de Deus. Vamos lá para o verso 7, Ageu 1, verso 7. Ageu continua ainda: assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos os levaram. Verso 8: suba ao monte e tragam madeira, construa a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Aqui suba ao monte e traga o que? Madeira. Aqui madeira representa nós. Nós somos a madeira. Nós somos aquela que tem madeira de todo jeito, irmãos. Tem madeira torta, madeira toda torcida, que você pensa assim, essa madeira aqui não tem como encaixar nessa construção aqui não, porque ela está totalmente desconfigurada. Mas de repente o carpinteiro, que é Jesus, ele vem e alinha aquela madeira e encaixa na obra, e de repente está fazendo a grande obra, e a edificação acontece. Porque olha o que a palavra de Deus diz: suba ao monte e traga madeira. Hoje está querendo dizer assim, traga pessoas. Se você trazer pessoas, você está construindo a minha casa. E o que vai acontecer? O Senhor vai alegrar, Ele vai ser glorificado. Eu sempre falo o seguinte, irmãos, nós somos uma igreja que nós prosperamos em muitas áreas aqui, e principalmente na área financeira, porque essa obra é dele. Mas quando eu chego uma pessoa para andar conosco, eu sinto a responsabilidade de falar assim, ó, chegou uma madeira aqui, e o problema dela é grave, mas o Senhor vai ser um grande testemunho, e de repente a pessoa se é transformada, é curada, liberta, casamento restaurado, os filhos, porque a madeira chegou defeituosa, e o Senhor veio e transformou. Então lá eles falavam, lá no Antigo Testamento, queria construir o templo, ó, busca as madeiras para construir o templo, e eles não queriam, queria priorizar. Vamos para frente, versículo 9, Ageu 1, 9, verso até o 11, diz assim: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Declara o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Irmãos, aqui é um alerta para mim e para você. Essa palavra hoje é uma palavra de exortação pastoral, podemos dizer assim. É para você abrir seus olhos. Tire os seus olhos da sua casa, dos seus prazeres, e fala, é o Senhor em primeiro lugar. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. E quando você entender, você pode ter certeza, irmãos, a sua família vai começar a transbordar de alegria. É o que estava acontecendo com aquele povo. Eles entraram num fracasso tão grande. Por quê? Porque eles estavam preocupados de resolver coisas particulares, coisas próprias. E Deus ama quem quer que prospere. Deus, você tem prazer de prosperar as pessoas. Salmo 23, verso 4. Isso eu quero ler com os irmãos aqui. Que pode ter perseguição, pode ter tudo, irmão. O Senhor sempre estará com você. Às vezes você pensa assim, mas é tão difícil. Mas eu quero dizer algo, 2025 foi assim, ó. Mesmo que você andou 2025 por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Olha que promessa. Essa é uma promessa, irmãos, que nós passamos em 2025. E Deus queria às vezes pegar você e estar em outro nível. Mas por que não estava? Não está. Porque às vezes você não priorizou. Você às vezes só olhou para a sua própria construção, para os seus negócios particulares. Vamos lá para o capítulo 2, versículo 11 e 12. Vamos seguindo aqui o texto de Ageu. Capítulo 2, versículo 11 e 12. Ageu continua ainda falando: assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte
pergunta sobre a lei. Aí agora falar sobre a lei. Verso 12. Se alguém levar a carne consagrada na borda das suas vestes, e com elas tocar em pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou que qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Naquela época, irmãos, especialmente o sacerdote, Deus havia ordenado que eles usassem uma orla azul na barra da sua roupa, que ali mostrava que eles estavam consagrados. Só que o que acontece? Eles não podiam tocar em nada de animal morto. Se ele tocasse, estava totalmente contaminado. E aqui a gente vê que naquele tempo eles ficavam dessa forma, nesse altos e baixos, de viver achando que minha vida hoje não presta porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Irmãos, quantas pessoas que vivem debaixo do medo de pessoas quando lançam, olha, aquela uma pessoa fez uma macumba para você. Irmão, se fez macumba, você pode ter certeza, o Senhor é contigo, Ele te protege, Ele te blinda, você não precisa se preocupar, você só ora e repreende e pronto. Teve uma certa vez, veio uma mulher aqui na igreja, eu lembro que tinha um louvor, nós estávamos no louvor nosso, e deu um problema bem no meio do louvor, e aí travou tudo, aquela coisa toda, e virou aquele alvoroço, e aí não estava dando certo, e parou o culto, até ajustou. Aí essa profeta veio visitar, a primeira vez que ela veio aqui, ela me chamou lá no fundo e falou assim: olha, pastor, entrou um bruxo aqui dentro da sua igreja, entrou um bruxo aqui e fez um X aqui, para destruir o seu ministério, e também foi na quadra aqui também, nesse quarteirão, para destruir tudo, para os demônios e tal. Aí eu peguei só falei para ela o seguinte, falei: olha, vamos orar mesmo, mas eu quero dizer, se esse bruxo entrou aqui, ele saiu daqui convertido, porque maior é Cristo Jesus, Ele é o cabeça dessa obra, nós somos o corpo dele. Se acontece qualquer situação, o Senhor, onde está Cristo, não tem palavras malditas, não tem palavras, sabe, irmãos, que a pessoa deseja o mal, doença, nada. Aí ela ficou assim, orei com ela, nós oramos juntos, né? Claro que eu respeitei, que o ministério dela é esse, mas ela queria que depois eu procurasse ela para contar outras revelações, mas eu falei assim: eu não faço questão, porque eu confio no Senhor, sabe, irmãos? Então a pessoa pode falar o que for, olha, maior é o Senhor, eu vou para os pés do Senhor. Senhor, se foi feito, eu sei que o Senhor já destravou tudo, sabe, irmãos? Tem pessoas que falam assim: tem gente que fez um trabalho para você, que fez para você acabar com a sua saúde. Não precisa preocupar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, irmão, não tem condenação, não tem culpa, sabe, irmãos? Às vezes você vai naquele restaurante, que você chega lá, de repente você vai sentar numa mesa, aí de repente você fala assim: aqui não é um ambiente para mim, porque aqui é de outra religião. Irmãos, deixa eu falar para você só ora: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, te dou graça por esse prato que vou alimentar aqui agora, e pronto. Você não precisa ficar nessa loucura, porque o que está em você é muito maior que o que foi feito, que seja no prato de comida, ou que seja o que for. Vocês estão entendendo aqui comigo, irmãos? Mas o povo lá, eles viviam debaixo dessa condenação de medo. Quando eu estava meditando essa palavra, eu lembrei da mulher do fluxo de sangue, que ele tocou na orla do manto de Jesus. Por quê? Ele viu como o sol da justiça. Ageu, vai no verso 13 agora, o verso seguinte, olha o que diz. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém ficar impuro por tocar em cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Eles responderam: sim, ficará impura. Aqui, irmãos, naquele tempo eles viviam debaixo da lei. Se tocou algo morto, já prejudicou tudo, contaminou, acabou. Mas agora eu quero falar para vocês em Mateus, capítulo 9, verso 20, na nova aliança. Uma mulher que padecia de hemorragia, era discriminada, humilhada, não podia tocar nela, os fariseus não podiam tocar nessa mulher, porque ela tinha um fluxo de sangue. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Verso seguinte: porque dizia a si mesma: se eu apenas tocar no seu manto, serei o quê? Curada. Olha, a cura chega, irmãos. Nós estamos no tempo de Cristo.
Então você não precisa preocupar. É só você tocar nele, é você abraçar ele, é você declarar ele. Então a Bíblia diz que ela tocou na hora de Jesus e foi completamente curada. Totalmente diferente daquele povo. Ele fala, agora a obra de Deus não vai avançar. É porque algo aconteceu tão assim que eu toquei num cadáver, eu comi algo que não podia, que não faz parte dos mandamentos, então comprometeu a bênção. Mas hoje não, irmãos, você está em Cristo Jesus, as bênçãos já foram liberadas, a bondade de Deus te segue todos os dias. Ó, outra mulher também aqui, Mateus 9, 22, não, ainda no mesmo texto, verso 22, Jesus voltou àquela mulher e viu e disse, tenha coragem. Eu acho que interessante, uma mulher que era discriminada, irmãos, uma mulher que era totalmente assim, não podia tocar, Jesus chamou ela de filha. Isso aqui me chamou a atenção de uma forma tão poderosa. Jesus olhou para ela e falou assim, ó, tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento a mulher foi curada. Então Jesus não olhou o passado dela, o que você fez de errado, o que você matou, roubou, prostituiu, não. Ele só olhou para ela e viu um coração cheio de fé. E Jesus voltou. Hoje Jesus volta para você todos os dias. E Ele fala, tenha coragem. Ele chama de filho e filha. Se você tem um coração cheio de fé, irmãos, você vai romper barreiras. Não a sua fé, mas a fé de Cristo. Quando você conecta a sua fé com Cristo, aí você vai começar a andar no sobrenatural. Mas sobre a graça, a santidade, que inclui também salvação, plenitude, cura de Deus, é transmissível e transferível. Mas o pecado não pode mais contaminar você. Lá no Antigo Testamento, o que acontecia? Eles tocavam um cadáver, era transmissível. Não, agora você comprometeu sua vida espiritual. Porque você tocou, e aqui no mandamento fala que não pode tocar. Agora hoje não, irmãos, você está cheio da unção. A unção pode transferir para outra pessoa. Quando você ora, quando você abraça, quando você declara a palavra. Sabe, irmãos, por isso que o pecado não pode mais contaminar você, porque você é exclusivo do Senhor. O domínio do pecado não tem mais vez. Você pode às vezes cometer o pecado, mas não viver na prática do pecado. Vocês estão entendendo? Porque você é uma nova natureza, a natureza de Cristo. Então, quase fechando a palavra, a multiplicação sobrenatural da graça. Vai para o verso 16 de Ageu 2. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao largar para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eles viviam debaixo da lei, tudo era, a matemática era para menos, Wallace. Você comprava 10, tinha 5, tinha metade. Porque eles viviam debaixo de condenação, de culpa, de medo. Tudo estava dando errado na vida dele, porque eles esperavam da atitude dele. Porque a lei, irmãos, a lei, ela te cobra atitude, comportamento, você tem que andar certinho. Se você fizer, você vai ser abençoado. Agora na graça não. Na graça você crê no Senhor Jesus, que Ele já foi na frente, fez tudo por você. A graça te alcança, o milagre. E às vezes pode até cometer pecado, mas a palavra fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É muito maior, a graça de Deus é algo inexplicável. Então aqui, eles não viviam essa multiplicação. Eles só viviam a multiplicação, né, como posso dizer, diminuindo. Nada dava certo para eles, nada. Irmãos, quando você vive debaixo dessa lei, desse pensamento que vai dar errado, porque eu errei, porque eu sou um temperamento forte, é porque eu não consigo orar todo dia, eu não consigo ler a Bíblia todo dia, eu não consigo ir para a igreja todos os domingos. Você viver dessa forma, você nunca vai frutificar. Mas quando você fala, Senhor, me ajuda, eu quero fazer parte, eu quero avançar, eu quero ler mais, eu quero sentir a Tua presença, eu quero orar em línguas, eu quero jejuar, aí vai acontecer o quê? A multiplicação, ao ponto de saciar você, que você fala assim, meu Deus, que coisa mais poderosa. Eu acho interessante lá no Marcos capítulo 6, para nós encerrarmos, Marcos capítulo 6, versículo 41, fala da multiplicação dos pães e peixes. Jesus pega 5.000 homens, irmãos, para e pense,
5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele fala assim, vai ter sanduíche de peixe para todo mundo. Pão e peixe. Olha o que a palavra fala, tomando 5 pães e 2 peixes. Irmãos, 2 peixes e 5 pães. Aqui, Jesus ele só precisa de uma semente. Ele não precisa ser uma semente exagerada. Pode ser uma semente do tamanho de um grão de mostarda. Aqui era só 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens, fora a sua família. Olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou os seus discípulos para que os servisse ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Olha o verso 42. Todos comeram e ficaram o quê, irmãos? Satisfeitos. Porque existe a diferença, você comer e não ficar satisfeito. Aquela pessoa que come e vive reclamando. É que Deus está abençoando e só vive reclamando. Por que eles ficaram satisfeitos, irmãos? Olha o verso seguinte. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Você concorda comigo que estava satisfeito? Se não tivesse, irmãos, chegou a sobrar. Tinha cestos sobrando pão e peixe. Então, o amor de Deus, a graça de Deus, é algo tão transborda na sua vida, que você assim, não é só as migalhas que você tem que contentar. Deus ele quer transbordar as bênçãos na sua vida. Irmãos, é algo que você nem imagina. Por isso que Jesus ele pega lá, qual é a sua semente? Jesus podia muito bem, irmãos, fala a verdade, vamos pensar comigo. Podia falar assim, ó, aparece um peixe aqui agora, do nada. Não, tinha um jovem, um garoto, que estava lá para semear. E semeou 5 pães e 2 peixes. Então o que nós precisamos é semear, irmãos. A semente na sua mão, ela vai germinar? Ela vai dar frutos? Não. Na sua mão, se você segurar ela, vai morrer sufocada. Mas quando você lança ela num terreno fértil, que é a obra do Senhor, aí vai vir a multiplicação, vai vir frutos. Olha o verso seguinte, até o verso 44. E os que comeram foram o que, irmãos? 5.000 homens. Olha que poder é esse, irmãos. Na velha aliança, eles viviam debaixo de medo, condenação, nada multiplicava, só diminuía. Mas quando nós vivemos na nova aliança, você pode ter certeza, o Senhor quer multiplicar. 2026, irmãos, será um ano que nós vamos multiplicar tanto. Tanto. É igual aquela mulher que estava com a dívida tão grande, que o marido dela morreu, e tinha que vender seus filhos para pagar a sua conta. O profeta Eliseu chega e fala assim, o que você tem aí na sua mão? O que você tem? Ah, não tem nada. Tem, pode olhar que tem. Ah, tem um azeite ali. Azeite é algo valioso, irmãos. Ele falou assim, olha, pega as botijas lá, tudo que você tem, monta um estoque aí. E o que aconteceu, irmãos? Encheu tudo aquilo ali, chegou um ponto que tinha mais azeite, mais óleo, mais para ela vender, e a Bíblia fala que ela vendeu, pagou suas contas, e ainda sobrou muito para ela. Mas se ela tivesse mais, porque Deus é assim, Ele exagera nas bênçãos, irmãos, Ele exagera. Quando você crê de todo o seu coração, quando você prioriza o Senhor, irmãos, quando você começa a mudar hábitos que você não fazia antes, você está priorizando Ele, o céu se move. Todo dia eu quero ler um capítulo, faça isso, um capítulo da palavra, eu vou meditar. Irmãos, pega lá 10 minutos, põe seu celular no modo avião, para não te atrapalhar. Eu sempre faço isso, faço, Senhor, agora aqui eu vou pegar 20 minutos e vou orar, e nada vai me atrapalhar. Irmãos, depois desses 20 minutos, a gente fica cheio, uma alegria, leve. Uma coisa é comer e outra está cheio. Ainda havia um problema em Ageu, lá no capítulo 1, 6. Eles comiam e não ficavam satisfeitos. Então nós devemos nos humilhar, irmãos, e perceber que somos apenas ferramentas, vasos de barro nas mãos do Senhor. Cada vez que os discípulos terminavam de distribuir os pedaços dos pães, irmãos, e peixes que havia levado, eles precisavam voltar para Jesus. E Jesus continuava multiplicando mais e mais. Ou seja, a solução sempre é Jesus. É sempre Cristo. Qualquer problema que você estiver enfrentando, coloca Cristo, acabou. Você não precisa ficar lá fazendo
uma regressão na sua mente, pensar o que você errou há 10 anos atrás, há 5 anos. Não precisa disso. Você só precisa colocar Jesus. Amém? Quem vai colocar Jesus ainda mais em 2026? Então fique de pé. Quer chamar os irmãos? Estamos entrando nos dias, irmãos, que veremos providência sobrenatural, proteção sobrenatural, os anjos sobrenaturais se movendo em favor de mim e de você. Quero que você feche seus olhos. E quero que você faça uma oração sincera. Fala: Senhor, eu quero te priorizar no ano de 2026. Eu quero te falar algo, você não vai arrepender. Eu aprendi isso depois de muitos anos de convertido. Quanto mais você prioriza o Senhor, o reino de Deus, a obra, a igreja, está reunido aqui. Quando você prioriza isso, você pode ter certeza, a sua vida prospera em todas as áreas da sua vida. Não é só uma área não, é todas. É azeite sim que transborda ao ponto de falar assim: meu Deus. Feche seus olhos. Enquanto os irmãos vão ministrar um louvor aqui, eu queria que você fizesse uma oração de agradecimento pelo ano de 2025, por tudo que o Senhor fez. A palavra fala que até aqui o Senhor nos ajudou. Não será diferente em 2026, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Ele jamais nos abandona. Ele sempre nos encoraja com esse amor dele. Qual é a sua prioridade para 2026? Nós temos no começo 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Se você começar a viver isso, você vai começar seu ano de 2026 com grandes testemunhos. As pessoas vão olhar em você e falar: você está diferente. Abra sua boca e